Fala, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem buscas mais refinadas. Na aula passada, eu ensinei vocês a fazerem buscas simples, abrir o PubMed, jogar os termos que vocês queriam lá e obter o retorno de vocês. Mas, na vida real, muitas vezes a gente quer especificidade, a gente quer correspondência exata entre o que a gente pretende buscar e o que a gente acaba encontrando, né? Existem algumas técnicas, alguns artifícios que facilitam a nossa vida nesse sentido. Eles foram pensados justamente nisso, para tornar a busca de vocês mais específicas, ou muitas vezes até mais amplas. Você pode desejar tornar sua pesquisa mais específica quando você obtém muitos resultados. Mas, pelo contrário, você pode querer tornar a sua pesquisa mais abrangente quando você encontra poucos resultados. Dá para fazer, né, os dois caminhos. Então, como eu falei, muitas vezes a gente está em busca de especificidade, né? Que é o caso desses três cenários aqui. Pode ser que eu, como médico, como enfermeiro, como nutricionista, não sei, esteja em busca de artigos bem sobre o ponto que eu quero. Por exemplo, pode ser que eu queira saber como tratar HIV. Pode ser que eu queira saber como tratar HIV em idosos. Então, HIV, tratamento e idosos. Eu quero artigos que tratem exatamente sobre esses três temas. Tem como fazer essa busca também. Talvez eu queira encontrar artigos que falem sobre varicela, né, que é a catapora, mas não em crianças. Ou seja, excluir todos os artigos que falem sobre crianças. Dá para fazer essa busca também. Também dá para fazer alguma busca nesse sentido aqui, ó. Eu estou estudando sobre um determinado fármaco e eu quero ver os trabalhos desse fármaco em animais. Mas quais animais? Pode ser que eu queira saber em ratos, em cães, em gatos, em macacos. Não me importa, só quero que sejam em animais. Também dá para construir essa busca, tá? Então, para construir essas buscas, a gente usa os chamados operadores booleanos, que são o AND, OR e NOT. Tá? Dúvida, eles precisam ser escritos assim, em caixa alta, como eu coloquei? Sim, tá? Sim. Por padrão, veja um detalhe. Por padrão, toda vez que você busca mais de um termo no PubMed, ele insere o operador AND, tá? Toda vez que você busca 2, 3, 4 termos, você sem saber está fazendo uma busca com os termos AND, tá? Se você escrever AND em letra minúscula, ele vai reconhecer e vai colocar AND em letra maiúscula. Se não, se você colocar OR em letra minúscula ou NOT em letra minúscula, ele vai substituí-los por AND em letra maiúscula. Ou seja, você vai estar usando o operador booleano AND, ok? Então, veja bem, nessa busca aqui que eu fiz sobre HIV, eu encontrei 381 mil resultados, beleza? Nesta outra busca aqui, em que eu busco apenas o termo tratamento, eu vou encontrar uns 11 milhões de resultados, tá? E encontrar um artigo é como buscar uma agulha em um palheiro, tá? É um trabalho de garimpar as melhores evidências ali para você. Então, para eu unir esses dois termos, para eu trazer só os artigos que tratem sobre HIV e tratamento, eu faço a seguinte busca: HIV e tratamento, AND com letra maiúscula, tá bem? E vejam só, eu obtive 219 mil resultados, que é muito menos do que esses 381 mil, entenderam? Então, essa busca aqui já te traz os artigos que falam sobre HIV e, ao mesmo tempo, sobre tratamento. Tranquilo? Agora vamos para outra construção aqui. Vamos para uma construção um pouco mais rebuscada. Então, eu estou numa situação em que eu quero ler artigos sobre HIV e tratamento para essa doença, e também em crianças, ou seja, o meu tópico de interesse é o tratamento de HIV em pacientes pediátricos. Para fazer essa busca, eu faço esta construção aqui, tá vendo? Ó? HIV e tratamento e criança ou crianças, tá? Guerra, por que está em parênteses? Porque os parênteses, eles indicam para o PubMed o seguinte: olha,
faça esta busca aqui antes de qualquer coisa, tá? É como aquela coisinha na matemática, lembra que a gente resolve primeiro a divisão e a multiplicação antes de resolver a soma e a subtração? É a mesmíssima coisa aqui, tá? Então, nesse caso, você diz para o médico o seguinte, olha, resolva primeiro criança ou crianças e só em seguida você realiza o resto da busca. Se por algum motivo você retirar esses parênteses daqui, ó, eu vou fazer a busca com parênteses para vocês verem quantos resultados a gente vai obter. Tá? Então, a gente obteve 28 mil resultados. Esses artigos tratam justamente sobre HIV, tratamento de HIV e tratamento de HIV em crianças. Então, são os 3 termos que a gente colocou aqui. Eu já vou explicar o uso dos parênteses, tá bem? Se por algum motivo eu esquecer esses parênteses, olha só o que a gente vai obter, tá? Então, a gente obteve 3 trilhões de resultados aí. Não é muita coisa. Quando você bate o olho assim, você até estranha, fala, nossa, o que é isso? Tá? Vou explicar o que aconteceu para você aqui. O PubMed, primeiro ele fez isso aqui, tá? Primeiro ele fez esse termo, primeiro ele fez resolveu isso aqui. Depois ele resolveu isso aqui, tá? Tratamento de HIV em crianças. Então, o que você quis buscar está aqui dentro. Só que, além disso aí, por conta dessa busca errada que você fez, ele também retornou todos os outros artigos do mundo que tratam sobre crianças, tá? É isso que você construiu, é essa busca que você fez aqui com ele, quando você esqueceu os parênteses. Você buscou HIV e tratamento, mas não em crianças, tá? A gente usou o NOT, tá? Ou crianças. Então, ele recuperou tudo que fala sobre HIV e tratamento, mas excluindo crianças e crianças, tá? É uma busca que é até difícil de explicar, mas é justamente isso aqui que aconteceu quando a gente esqueceu os nossos parênteses. Então, via de regra, tá? Via de regra, a gente usa os parênteses quando a gente precisa de sinônimos, tá? Criança e crianças, no plural, são sinônimos. Existem outros sinônimos para crianças? Sim. Em inglês, por exemplo, você poderia usar kids, ou então pacientes pediátricos, paciente pediátrico, no singular. Todos esses termos são sinônimos entre si. Então, caso você queira fazer uma busca com eles, todos esses sinônimos têm que estar dentro de parênteses. Que aí o PubMed vai entender o seguinte, eu preciso resolver isso aqui primeiro, preciso entender o que é isso aqui e depois ele encaixa com o resto da sua pesquisa. Você esquece, dá aquele problema lá, tá bem? Então aqui, ó, quando a gente precisa construir sinônimos, a gente faz meio que um brainstorm, a gente joga palavras no papel, a gente joga palavras ali no buscador e vai construindo. Nesse caso, por exemplo, em português eu estou buscando sinônimos para idosos, que poderiam ser pessoas idosas, gente idosa, velhos, pacientes idosos. Quando eu construo os sinônimos no PubMed, ele tem que vir entre parênteses, tá? E você tem que colocar o OR entre todos os termos, tá? E, já introduzindo o próximo assunto, tudo que for termo múltiplo, termo composto, tem que estar entre aspas. As aspas servem, tá? A busca seria mais ou menos essa aqui, olha só. Elderly or old people or elderly people or old patients, etc. Tá? Então, sobre o uso das aspas. As aspas são usadas quando a gente precisa de termos compostos. Nem todas as doenças e nem todos os termos que a gente quer são singulares, né? HIV é singular, tratamento é singular, mas, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico é composto, são 3 palavras. Para o PubMed reconhecer que você quer essas 3 palavras, mas com uma única coisa e não coisas separadas, você precisa colocar entre aspas, tá? E a gente tem outros exemplos de doenças compostas, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patot, as síndromes no geral são compostas, neuralgia do trigêmeo, encarceramento nervoso,
Eu tenho certeza que você consegue pensar em exemplos para isso. Todas as vezes que a gente precisar usar termos compostos nas nossas buscas, eles precisam estar entre aspas. Então, veja só, eu vou fazer duas buscas. Uma com o termo lupus eritematoso sistêmico sem aspas e uma com aspas. Ó, sem aspas a gente vai encontrar 76 mil resultados, beleza? E com aspas, quando eu digo que eu quero que lupus eritematoso sistêmico seja uma única coisa, eu vou encontrar 72 mil resultados, tá bem? Você pode notar que não é um resultado muito distante um do outro, né? 72 mil de 76 mil. Como eu falei, a tecnologia está muito avançada. Então, o PubMed ele tem algumas pesquisas embutidas nele, tá? Tem algumas pesquisas pré-prontas, tá? Por padrão, ele colocaria um operador booleano entre todos os termos separados. Aqui, por exemplo, né? Ele colocaria um AND aqui e um AND aqui. Só que, como esse é um termo, né, relativamente comum, existe uma pesquisa pré-pronta para ele, tá? Então, mesmo que você não coloque as aspas, ele sabe o que você está procurando, ele sabe exatamente o que você quer e ele te mostra esses resultados. Mas olha só que interessante, aqui, quando eu busco sem aspas, eu encontro um artigo chamado 112, lupus eritematoso neonatal. Tá? Eu tenho certeza absoluta que esse artigo aqui sobre lupus neonatal não foi retornado aqui, tá? Porque o termo neonatal não faz parte da minha busca. Ele não faz parte disto que eu disse para o PubMed para ser entendido como uma única coisa, tá? Neonatal não faz parte disso, então, logicamente, não vai estar inserido aqui, tranquilo? Existe ainda um outro artifício. Esse eu não vou mostrar um exemplo, porque ele é um pouco raro de ser visto, mas eu vou explicar para vocês o que funciona. É o chamado truncamento. Quando a gente insere o asterisco no final da palavra, lá no buscador do PubMed, a gente está falando o seguinte: olha, eu quero que você busque isto aqui, então a sua palavra, desde que ela venha com qualquer outro termo em seguida, com qualquer outras palavras em seguida, inclusive nenhuma palavra. Na prática, você deve usar esse artifício de truncamento quando você quer buscar coisas, por exemplo, relacionadas com tóxico. A raiz da palavra é tóxico. Existe a palavra tóxico, existe a palavra toxicidade, existe a palavra toxicologia. Todas elas têm o mesmo radical. Então, o truncamento serve para você poder buscar todas as palavras derivadas, mas sem necessariamente precisar pensar em todas. Então, você coloca o asterisco depois do radical da sua palavra e o PubMed já vai entender, já vai retornar todos os artigos que falem sobre tóxico, toxicidade, toxicologia, etc. Ok? Truncamento, então, é isso aí. Existe, por fim, existem as tags, tá? Existem algumas tags. No geral, a gente não precisa de nenhuma além dessa. Inclusive, quando você precisar dessa aqui, você já vai estar construindo uma pesquisa muito específica, tá? As outras não é necessário saber, porque elas são facilmente substituídas por filtros ou elas são desnecessárias. Mas essa aqui, ó, essa tag chamada TIAB, tá? Ela é uma construção para title e abstract, tá? Então, quando você usa a tag TIAB, você está dizendo para o PubMed que quando você usa essa tag, você está dizendo para ele o seguinte: olha, eu quero que você encontre esta minha palavra ou no título ou no abstract, tá? A construção correta dela, quando você joga no PubMed, é o seguinte, ó, HIV, pode ter ou não ter espaço, tanto faz, chaves, ou barra, não sei o nome desse símbolo, TIAB, tá? Então, você está falando o seguinte para o PubMed, ó, eu quero artigos que tenham HIV no título ou no abstract, tá ok? Vou mostrar aqui para vocês na prática. Veja, quando eu busco sobre lupus, eu encontro uns 72 mil artigos. Quando eu busco
lupus e este termo aqui, elderly, no título ou no abstract, eu recupero 313 resultados. Tá vendo que é muito, muito menos resultados do que eu tinha obtido antes? É justamente por isso. Nesse caso, o PubMed está me mostrando apenas artigos que falam sobre lupus e que tenham o termo elderly ou no título ou no abstract. Beleza? Então você deu uma especificidade. São resultados muito, muito específicos e que provavelmente são uma correspondência muito boa com o que você teve intenção de buscar, tá ok? Então, para exemplificar aqui o que eu estou falando, vamos dar uma olhada aqui nos abstracts. Beleza, então, nesse artigo aqui tem lupus eritematoso sistêmico no título e se você ler, em algum lugar aqui vai ter a palavra elderly, quer ver? Ó, já identifiquei ela. Então tem elderly aqui, tá vendo? Olha esse caso aqui, COVID e lupus eritematoso sistêmico. Então, tem lupus eritematoso sistêmico, mas provavelmente em algum lugar aqui também tem a palavra elderly, tá? Então, em algum lugar tem a palavra idoso. Olha esse aqui. Lupus eritematoso sistêmico, que começam, onset em idosos. Prevalência, quadro clínico e tratamento. Beleza? Então, esse terceiro artigo aqui, já é o terceiro resultado, tá? Viu? É bem próximo do início. Esse terceiro artigo aqui provavelmente se relaciona com o que você buscou, que era justamente isso, lupus e idosos, no título ou no abstract. Beleza? Agora, vamos fazer aqui, na prática, uma busca bem específica, tá? Eu separei uma busca aqui e eu quero buscar o seguinte, histoplasmose em pessoas mais velhas, tá? Eu separei essa busca porque antes dessa aula eu fiz ela e eu tive dificuldade de encontrar um artigo. Mas eu quero mostrar para vocês que quando vocês usam esses mecanismos, vocês acabam encontrando o que vocês querem. Por mais específico e por mais difícil que seja, vocês acabam encontrando o que vocês querem. Beleza? Então, vou fazer a busca aqui. Histoplasmose, em inglês. E agora, vou abrir os parênteses. E aqui vão entrar todos os meus sinônimos. Tá ok? Aqui vão entrar todos os sinônimos de pessoas idosas que eu pude pensar. Então, old people é um ou elderly, não preciso de aspas, porque é termo simples. Ou elderly people ou old patients ou older patients, pacientes mais velhos, ou elderly patients. Fechei aqui tem dois. Fechei aqui e vamos para a busca. 2.000 resultados. Não são muitos, tá vendo? Você já restringiu bastante o que você queria. Beleza? E aí, provavelmente esse primeiro não é, esse segundo não é, o terceiro não é mais. Se você rolar lá para baixo, se não me engano é o 12. Não é o 12. Aqui, o 27. Apresentação clínica e tratamento, manejo, de histoplasmose em adultos mais velhos. Então, o que acontece? Dentro desses 2.000 resultados, a gente encontrou um artigo relativamente recente, ali de 2012, justamente tratando sobre isso, sobre justamente o que a gente pesquisou, histoplasmose e todos aqueles sinônimos de pessoas mais velhas, tá? A gente acabou encontrando um artigo que é uma correspondência muito boa com o que a gente teve a intenção de buscar. Bom, o que eu tinha para apresentar era isso. Eu espero que essa aula tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.